Mas hoje eu quero falar de um guerreiro que é o menor da sua casa, Davi. Quantos Davi nós temos aqui nessa igreja? Quantos Davi nós temos aqui nessa igreja? Porque Davi era o menor, era o mais desprezado. E quando seus 7 irmãos estavam à festa, porque Samuel chegou lá em Belém, e eles correram, porque o Senhor havia mandado Samuel a Belém, e eles correram no ancião, vieste em paz, porque naquela época, quando o profeta chegava na cidade, a cidade temia, porque eles temiam serem amaldiçoados. Então eles perguntavam, viestes em paz? E Samuel, vim em paz, vim sacrificar. E escolheu Jessé a mão do Senhor. E ele entrou nas companhias de Jessé. E Jessé, junto com seus filhos, foram se santificar para participar do sacrifício com Samuel. Quando tem um profeta e a pessoa é escolhida, ela tem que se separar, ela tem que se santificar para fazer um sacrifício santo ao Senhor. E Samuel, escutando a voz do Senhor, porque o Senhor já havia falado, eis que vou escolher um rei, segundo o meu coração. Porque nós sabemos que Saul foi escolhido, porque quando Samuel já estava velho, os seus 2 filhos tomaram o lugar de juízes. E eles faziam o que era errado na presença do Senhor. Eles aceitavam o suborno. E por isso o povo de Israel pediu para Samuel eleger um rei. Samuel se entristeceu, mas fez a vontade do povo. E falou, olha, vocês vão ter um rei, mas existem condições para um rei. O rei vai tomar suas casas, o rei vai ter criados, o rei vai ter que ter suas posses. Vocês aceitam? Israel aceitou os termos de um reino. Saul foi escolhido segundo a sua aparência, segundo a vontade de Deus também. Só que Saul não andou nos caminhos do Senhor. Saul começou a olhar as aparências, começou a fazer a vontade dos homens. E quando ele começou a sacrificar, ele começou a tomar lugar dos profetas. Ele começou a queimar sacrifícios. Ele começou a antecipar coisas que não eram da vontade de Deus. E quando ele começa a fazer isso, Deus fala para Samuel, estou separando Saul. Eu não reconheço Saul. Ele agora faz a vontade dele e não a minha. Eis que lá em Belém, escolhi um segundo o meu coração. O pequeno Davi, o desprezado Davi. E quando ele chega lá em Belém, ele adentra na casa de Jessé. E Jessé começa a fazer passar perante Samuel os seus filhos, os seus belos filhos, com aparências. Então o primeiro que entrou foi Abinadab. Foi Eliabe. E Samuel, porque Samuel ele era profeta, mas ele era homem. Então ele via com os olhos do homem e falava, certamente é esse que é o escolhido do Senhor. E o Senhor fala com ele, não, eu não escolho segundo a aparência, eu olho o coração das pessoas. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Aleluia. Então chamou Jessé a Abinadab. E o verso passado o Senhor falou, nem este também. E chamou a Samar, nem este também. E foi passando o 4º, o 5º, o 6º e o 7º. E aonde ele pergunta, só tem ele? Deus não me mandou aqui para ser enganado. Deus não me enviou na casa de Jessé para falar que aqui não tem outro. Deus sabia. Só que uma coisa que eu te falo, irmão. Normalmente aquele que é escolhido por Deus, ele nunca vai estar numa festa. Os irmãos de Davi estavam presentes à festa. Eles queriam glória. Eles queriam fama. Eles queriam aparecer. E eles realmente desfilaram na frente de um profeta. E Deus olhando, porque Deus conhecia o coração de cada um dos filhos de Jessé. E quando Deus fala, tem mais um. Tem mais um. O meu escolhido não está aí, não. O meu escolhido não fica em festas. O meu escolhido não fica desfilando. O meu escolhido não fica passando na frente
está lá no campo. E chegou um servo gritando: Davi! Davi! Teu pai te chama, Davi! Pra quê? Eu estou trabalhando! Teu pai te chama, senão o profeta não deixa os teus irmãos comer! Vem! E ele larga as suas ovelhas e vai lá. O quê, pai? E quando Davi adentra, é como se soasse as trombetas do universo, porque Deus fala: é este o meu escolhido, unge-o, pois é este o meu escolhido, unge-o, porque é ele o meu escolhido. E ele chegou com o rosto avermelhado, descabelado. Os escolhidos do Senhor não vêm preparados para a festa. Os escolhidos do Senhor não vêm preparados para aparecer em holofotes. Os escolhidos do Senhor, eles vêm de labutas, de trabalhos. Esses são os escolhidos. E aí Samuel toma um chifre de azeite e unge Davi perante os seus irmãos. Os irmãos de Davi não gostaram. Eles não gostaram. Sabe por que eles não gostaram? Porque eles queriam estar no lugar de Davi. Só que eles nunca fizeram o que Davi fazia. Eles nunca adoraram como Davi adorava. Eles nunca se prostraram. Eles nunca clamaram. Eles nunca se aproximaram do Senhor igual Davi fazia. Então ele era desprezado. Davi foi ungido 3 vezes. Primeiro por Samuel. Ele tinha idade entre 18 a 20 anos quando ele foi ungido pela primeira vez. E depois ele foi ungido pelos homens de Judá, quando eles reconheceram que Davi era o rei. E depois ele foi ungido pelos homens de Israel. Israel se unificou e o considerou um rei depois da morte de Saul. E Davi, ele assumiu o reinado quando ele tinha idade de 30 anos. Saul perdeu o Espírito Santo. O Espírito Santo se apossou de Davi. E tem uma passagem que eu acho interessante. É que, a partir daquele momento, o Espírito Santo tomou posse de Davi. Ele que era desprezado, o apacentador de ovelhas. Deus começou a trajetória de Davi. E a primeira coisa que Deus faz é colocar um espírito maligno em Saul. Sabe para quê? Para começar a colocar Davi no lugar dele. Olha o rei. Você vai ficar do lado do rei, que ele vai ter que te engolir, e você vai tomar a coroa dele. E Davi vai pro lado de Saul. Sabe por quê? Saul, atormentado por espírito maligno da parte de Deus, ele não dormia. E a única hora que ele dormia era quando Davi tocava a harpa para adorar ao Senhor. Esse é o Davi. E tem uma outra parte. Quando os 3 filhos mais velhos de Jessé vai para a guerra, quando os filisteus, Jessé preocupado, prepara uma jumenta cheia de mantimento, vai lá saber dos seus irmãos, e Davi vai. E os gigantes de Gate já estavam insultando Israel há 40 dias, quando Davi chega. E Davi olha, ué, que é isso? O que é isso? Davi, possuído pelo Espírito Santo, ele fala: eu não aceito, os irmãos dele, cala a boca. Normalmente, quando você é ungido, a primeira pessoa a mandar você calar a boca é seu irmão. É o que manda você calar a boca. Cala a boca. Aparecido. Mas Davi era do Senhor. Aleluia. E quem é do Senhor aparece mesmo sem querer aparecer. Porque o Senhor exalta ele na hora certa. Ele não quer aparecer. Davi não queria aparecer. Ele queria fazer a vontade de Deus, que ele nunca aceitou insulto contra o Deus dele. E Davi mata o seu primeiro gigante. Mas lá no versículo 18, fala assim: que quando Saul tinha o demônio, as referências de Davi na boca dos homens eram estas. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Sisudo, ele fala o que tem que falar, ele não esconde o que tem que falar. Ele é usado, a boca dele é usada por Deus, ele vai falar
aquilo que Deus manda. Muitas das vezes o escolhido de Deus é sisudo, sim. Porque ele tem que falar aquilo que Deus manda. E tem gente que não gosta disso. Olha, eu amo uma pessoa sisuda usada por Deus. Porque ele vai te falar aquilo que você precisa ouvir na hora certa. Aquilo que você precisa para consertar as tuas veredas. E depois que Davi matou o primeiro gigante, lá no livro de 2 Crônicas, de 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 4 a 8, lá nos ensina o seguinte, que Davi, homem escolhido por Deus, antes de ser rei, ele matou o primeiro gigante Golias, mas depois ele matou os 4 gigantes irmãos de Golias. Ou seja, quando um homem usado por Deus, escolhido por Deus, ele começa a matar um gigante. Ele mata outro gigante. O teu servo começa a matar gigantes porque ele começou a ensinar como matar gigantes. Aprenda com os servos do Senhor. Aprenda. Ele vai matar o primeiro gigante para você ver. Ele vai matar o segundo gigante e depois vai falar, agora é você que vai matar o gigante. Pega ele, mata. O interessante é que tem um gigante. Aqui no livro de 1 Crônicas fala que ele tinha 24 dedos. 6 em cada mão e 6 em cada pé. Nem assim ele pôde resistir. Davi foi ungido rei. Depois de uma perseguição de 6 a 10 anos por Saul. Ele foi ungido com 18 a 20 anos por Samuel. Mas ele só tomou a sua coroa 10 anos. Mas neste momento, nesse intervalo entre a unção de Samuel até a unção dos homens de Israel, Davi, na história, na palavra, nunca deixou a presença do Senhor. Nunca deixou de ser o guerreiro do Senhor. Nunca deixou de ser o apacentador de ovelhas. Ele nunca parou. Ele nunca desistiu. Ele sempre seguiu adiante. Mesmo quando ele tinha motivo para matar Saul, ele nunca matou. Porque quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? O escolhido do Senhor, segundo o teu coração. Ele nunca vai tomar uma atitude por si mesma. Ele só vai tomar atitude segundo a vontade de Deus que está no céu. E há uma coisa que eu admiro muito na história do rei Davi, é que ele sempre reconheceu que ele nunca teve força. As horas que Davi era mais forte é quando ele orava, é quando ele dobrava os seus joelhos. A palavra diz que à meia-noite Davi orava. Davi sempre orava à meia-noite. Toda decisão que Davi tomava era debaixo de oração. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem que permear esse espaço. Se você é escolhido, se você é ungido, se você tem um propósito de Deus na sua vida, não despreze igual Saul desprezou. Não faça igual Saul, que resolveu fazer as coisas por si mesmo. Comece a fazer como Davi, aquele que era desprezado, aquele que era humilhado, aquele que não dava por ele nada. Ele passou a ser o maior rei que Israel teve e nunca houve, porque nem Salomão foi tão fiel como Davi ao Senhor. Davi pecou, ele errou, falho, humano, mas segundo o coração do Senhor. E hoje Deus está olhando o teu coração, igreja. Ele está sondando o teu coração. E Ele quer saber, você é segundo o coração de Deus? Ou você é segundo os teus próprios desejos, os teus próprios corações, as suas próprias vontades? Você tem duas escolhas. Ou Davi, ou Saul. Escolha caminhar como Davi. Escolha seguir os passos de Davi. E o Senhor o exaltará na hora dele, não na tua hora. Davi recebeu a coroa apenas com 30 anos de idade, ou seja, 10 anos depois que ele foi ungido. Saiba esperar a sua hora. Saiba, porque o Senhor, Ele te espera. Aleluia. Ele está te entregando. E seja disposto a receber. Amém, igreja? Amém. Glorificamos.